legal para mim se vocês estão conseguindo ver a redação na tela. Ah, ótimo. Beleza, vamos lá. Algo muito importante de ser lembrado é que essa redação, ela vai fugir, algumas coisas, algumas características dela vão fugir do convencional, e é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Quero quebrar esse costume que está sendo estabelecido de decorar um modelo pronto. Ah, eu tenho, Amanda, um modelo pronto. Ah, Amanda, eu decorei um modelo pronto. Não é nem modelo, não, perdão, não é essa a palavra, é um esqueleto pronto. E aí, que tipo de esqueleto é esse? É aquele que o professor lá, a pessoa, passou para você, a mesma frase você encaixa o tema, a mesma frase você encaixa o tema. Nesse tema aqui que vocês estão vendo na tela, não tem como encaixar num modelo pronto, tá? Por quê, Amanda? Porque é uma pergunta, e se essa pergunta não for respondida, já era, tá? A pergunta tem que ser respondida. Combinado? Então, eu quero que vocês consigam visualizar comigo quais são as melhores formas da gente produzir uma redação que ela não fique presa, limitada a esse esqueleto de redação, mas que vocês consigam visualizar que você pode construir o seu modelo de redação, tá? Mas isso aí, o seu modelo de redação é assunto para outra aula. Eu só quero que você consiga visualizar comigo aqui agora essa estrutura e os acertos que a gente vai fazer aqui. Qual é o tema dessa redação? Como a educação escolar pode contribuir para evitar a disseminação de notícias falsas? Presta bem atenção que ele é um tema longo, isso é algo que as bancas, eu tenho percebido que as bancas têm trazido cada vez mais, temas grandes, justamente por causa desses modelos prontos que estão sendo, assim, propagados demais, né? E temas como esse, sem pergunta e muito longos, eles não encaixam, né, na maioria desses modelos que tem disponíveis por aí. Então, o que a banca quer? A banca quer que você saiba compreender, que você saiba responder, que você saiba trabalhar exatamente o que está sendo discutido, tá? Qual é o teu primeiro passo aqui, num tema como esse? Responder a pergunta. Isso tem que ficar mais claro do que nunca na tua mente. Qualquer banca que trabalha um tema em pergunta, ela vai procurar a resposta da pergunta. Onde, Amanda? Na introdução. Dentro da introdução, a gente já tem que ter a resposta da pergunta. Isso é obrigatório, tá? Não tem para onde fugir. Ah, Amanda, e se eu deixar para responder só na conclusão? Você vai perder muitos pontos. Porque toda banca vai cobrar aquele quesito de tema, atendimento ao tema. Então, se uma questão como essa, eu procuro a resposta da pergunta e só encontro na conclusão, fica nítido que você não entendeu o tema ou que você não sabe abordar, né, o que foi discutido, tá? Então, o importante é que você tenha isso em mente agora, a partir de agora. Qualquer tema em pergunta, ixi! A resposta dessa pergunta tem que aparecer na introdução. Ok. Antes da gente entrar nos mínimos detalhes dessa estrutura, eu quero que vocês visualizem comigo qual é a estrutura obrigatória de um texto dissertativo argumentativo. É obrigatório não, tá? Mas é aconselhável, a melhor forma de você produzir o texto dissertativo argumentativo é que ele tenha um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, ó, esse é o desenvolvimento 1, esse é o desenvolvimento 2, e um parágrafo de conclusão, tá? Essa é a melhor forma de você dividir as suas ideias dentro de um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Quantas linhas, Amanda? Para a gente poder entrar no conteúdo em si dessa estrutura. A tua introdução, ela tem que ter 5, 6 linhas, por aí, tá? Amanda, essa tem 7. Perfeito. Se você visualizou isso, já sabe que a gente vai ter que mexer nessa introdução. Os 2 desenvolvimentos, eles vão caminhar aí entre 8, no máximo 8, ou 10, de 8 a 10 linhas no máximo, tá? 8 a 10, não passe disso. E conclusão, também vai ficar ali 5, 6 linhas. Por quê? A gente não vai ter um texto
modelo Enem, tá, gente? Concurso não é um texto modelo Enem. Tanto é que a conclusão, ela não precisa de agente, modo, todo aquele detalhamento como o Enem cobra, tá? O esquema da introdução de um concurso é outro, tá bom? A gente vai falar sobre isso já já. Então, a divisão de linhas mais ou menos é isso, tá? Introdução de 5, 6 linhas, fica aí nessa margem. Desenvolvimentos, cada um com 8, 10 linhas. E a conclusão, 5, 6 linhas também. Amanda, se eu puder dedicar mais linhas, se eu tiver uma conclusão pequena, uma introdução pequena, quiser dedicar uma linha a mais no meu desenvolvimento, pode? Até que pode, mas cuidado, tá? Uma ressalva que eu vou fazer para vocês. Um desenvolvimento, digamos que você construa um desenvolvimento com 6 e outro com 6 linhas e outro com 10. Um com 8 linhas e outro com 12. Me perguntaram aqui se é obrigatório colocar o tema. Olha, nessa minha folha de redação aqui, vocês viram como é do meu curso, eu coloco aqui em cima para a pessoa colocar o tema. Mas na prova do teu concurso, você não precisa colocar o tema aqui, tá? O tema já vai estar lá disponível, que a banca vai disponibilizar para você. Você não precisa trazer esse tema de novo, muito menos dentro das 30 linhas. Ou seja, deixa eu diferenciar uma coisa aqui. Tema é o que a banca traz para você. Então, isso aqui foi um tema que eu disponibilizei dentro da minha plataforma. Como a educação escolar pode contribuir. Isso foi um tema que eu disponibilizei. Título é aquilo que você dá a partir do tema. Então, digamos que o aluno olhou aqui para esse tema. Como a educação escolar pode contribuir para a disseminação de notícias falsas, para evitar a disseminação de notícias falsas. E aí ele resolveu criar um título. Ele criou ali o combate a notícias falsas, tá? Essa é a diferença entre tema e título. E não é obrigatório, a não ser, o título não é obrigatório, a não ser que lá no edital ou na prova, a banca deixe claro que quer um título, tá? Se ela não deixar claro que quer, se ela não pedir, você não precisa colocar, tá bom? Não perca uma linha do seu texto para colocar título, não. Tudo bem, em questão de estrutura é isso, tá? De desenvolvimento, de introdução. Mas o que eu costumo fazer aqui dentro do meu curso? Eu não trabalho com meus alunos visualizando apenas isso que eu estou te mostrando. Agora eu vou construir um parágrafo de introdução, agora eu vou construir um parágrafo de desenvolvimento. Não é isso que eu gosto de trabalhar. Por quê? Não é assim que eu gosto de trabalhar. Simplesmente pelo fato de você saber, tá, eu vou construir uma introdução, mas como? Fica essa pergunta, como? Como que eu vou construir uma introdução? O que tem que ter nessa introdução? Quais são os passos dessa introdução? Onde que essa ideia que eu estou tendo aqui, ela vai entrar? Fica essa dúvida na hora de você produzir. E não é isso que eu quero do meu aluno, tá? Eu quero que você consiga, eu quero que você consiga visualizar cada partezinha do seu texto, tá? Então, vamos lá. Nessa introdução aqui, por exemplo, a aluna começa fazendo o seguinte: a educação escolar tem um papel fundamental na sociedade, que é levar informação e conhecimento. Através dela é possível romper com o ciclo da disseminação de notícias falsas. Com o ciclo de disseminação de notícias falsas que surgem constantemente. O que ela fez nesse primeiro período? Isso aqui é um período, tá, gente? Quando a gente chega no ponto, a gente tem um período. O que ela fez nesse primeiro período? Ela fez uma afirmação. Essa é uma das melhores formas da gente começar um texto. Eu não vou me deter aqui com vocês em erros de língua portuguesa, em erros de acentuação, pontuação, porque não é esse o foco. O foco aqui é estrutura, tá? Quero que você entenda a estrutura, quero que você saia dessa aula sabendo quais passos você vai dar dentro da redação. Como que você vai caminhar dentro da redação, tá bom? Então, você desconsidera aí alguns erros, na leitura eu vou estar consertando. Ok. Então, a gente percebe que nesse primeiro período da redação dela, o que ela fez? Ela fez uma afirmação.
E essa afirmação feita por ela foi com base em uma parte do tema, tu percebeu? Ela está falando do quê? Da educação escolar. E tu tá vendo que o tema tem ali educação escolar? Como que a educação escolar pode contribuir para evitar a disseminação de notícias falsas? Essa é uma estratégia que você pode desenvolver. Você pode começar a sua redação fazendo uma afirmação, ou seja, falando o que você pensa, o que você acha, de acordo com um assunto presente dentro do tema da redação, tá? E aqui é muito bom porque, geralmente, quando a gente faz essa afirmação para iniciar a redação, a gente já até traz algumas palavras-chave presentes no tema. Então, fica até um pouco difícil de você não falar sobre o que foi pedido. Só que, como esse tema ele é uma pergunta, o que eu ainda estou esperando? A resposta da pergunta, certo? Geralmente, na maioria dos casos, principalmente em temas que começam com como a educação escolar pode fazer tal coisa, como alguém pode desenvolver tal coisa, ou caminhos para combater isso e aquilo. Geralmente, com redações que começam assim, o que você faz? Os comos, entre aspas, os caminhos que você vai elaborar serão os teus 2 argumentos, tá? Geralmente, eles vão ser os teus 2 argumentos que você vai desenvolver. Ok, então depois que você faz essa afirmação, qual é o passo aqui? Bora olhar o que essa aluna fez. Ela disse, olha, para isso, a escola deve promover espaços escolar livres para debate e pesquisa, além de auxiliar os alunos a verificar as origens das informações antes de compartilhar. Ela respondeu a pergunta. A pergunta do tema é, como que a educação escolar vai fazer para contribuir, para evitar essa disseminação? Ela disse, olha, a escola ela vai ter que promover espaços para debate e pesquisa e também auxiliar os alunos a verificar as origens. Percebe como é a resposta dela? E a resposta dela para o tema são os 2 argumentos que ela vai discutir. No desenvolvimento 1 agora, ela tem que trazer esse primeiro argumento que ela mostrou para a gente aqui na redação. Esse aqui, ó. Promover espaços para debate e pesquisa. E o segundo desenvolvimento dela trabalha o segundo argumento, auxiliar os alunos a verificar as origens das informações, tá? Então, percebe que ela encerra respondendo a pergunta e essa resposta para essa pergunta são os 2 argumentos que ela vai desenvolver. Eu fiz alguns ajustes nessa redação dela. Que ajustes que eu fiz? Eu coloquei aqui para ela, eu cortei algumas coisas, você pode ver que tem palavras em excesso aqui, ó. A escola deve promover espaços escolares. Se a escola já vai promover espaço, não precisa desses escolares livres, isso aqui está sobrando. Isso aqui está sobrando, não tem necessidade disso. Ela poderia ser mais simples. Para isso, a escola deve promover espaços para debate e pesquisa. Outro ponto importante, lá no desenvolvimento 1, que a gente vai ler já já, ela vai especificar e falar novamente que vai ser desenvolvido espaço para debate e pesquisa. O que eu aconselhei ela? Existe um grande problema entre os alunos na hora de produzir de trazer um argumento na introdução e desenvolver lá nos desenvolvimentos, ficou bem redundante isso, mas tudo bem, ele falar a mesma coisa. E por que isso acontece? Porque muitas vezes ele coloca esse argumento dentro da introdução muito específico. Ela já colocou aqui, ó, espaços para debate e pesquisa. Ela poderia muito bem colocar que a escola deve promover espaços para conscientização, para o aprendizado do aluno, tá? E aí, no desenvolvimento, ela explica que espaços são esses. Como que isso vai ser feito? Aí ela coloca debate, pesquisa, tá? Quando ela fizer isso, ela não vai se tornar tão repetitiva. Mas nesse caso aqui, ela acabou repetindo muito. A gente vai voltar, a gente vai para o desenvolvimento 1, vocês vão ver, tá? Não, é estar. Se você está lendo... Ok? Então, aqui eu aconselho que ela tirasse esse debate e pesquisa daqui. E auxiliar os alunos a verificar as origens das informações. Tiraria-se antes de compartilhar também, ela pode deixar para... Sempre entendam uma coisa, os argumentos que vocês mencionam na introdução, eles não precisam ser tão específicos quanto nos desenvolvimentos. É dentro dos desenvolvimentos que você vai trabalhar minuciosamente.
É nos desenvolvimentos que você vai trazer exemplo, que você vai explicar, que você vai aprofundar, que você vai trazer uma prova social. É nos desenvolvimentos. Na conclusão, você pode ser simples e deixa para explicar lá nos parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui ela poderia deixar. Para isso, a escola deve promover espaços para a conscientização ou aprendizado do aluno, que você achar melhor, e auxiliá-los, né, porque ela já vai ter colocado alunos anteriormente, e auxiliá-los a verificar as origens das informações. Pronto. E aí, nos desenvolvimentos, ela consegue, então, destrinchar e dar exemplo do que ela falou. Tudo bem até aqui? Manda um legal para mim se a introdução tá ok. Ótimo. Então, aprendam isso, tá? Não fiquem presos nessas estruturas aí de começar a introdução com repertório, com citação. Não fiquem presos nisso. Vocês podem começar com afirmação, que é algo mais simples e mais direto, tá? E serve para qualquer redação também. Beleza. Vamos ler o desenvolvimento dela? Lembra que no desenvolvimento 1, o que eu vou estar procurando? Eu preciso achar esses espaços que ela falou. Eu preciso que ela mostre para mim agora, no desenvolvimento 1, importante lembrar, o argumento 1 da introdução vem para o desenvolvimento 1 e o argumento 2 da introdução vem para o desenvolvimento 2, nessa ordem, tá? Tem aluno que acaba trocando as ordens, isso mostra que você não organizou direito o seu texto, não planejou direito. Então, na mesma ordem, mencionou 1 na introdução, ele é o primeiro no desenvolvimento, tá? Ok. Então, o que eu estou esperando nesse desenvolvimento 1 dela? Esses espaços, né? Como que a escola vai trabalhar esses espaços? Como que esses espaços, então, vão contribuir realmente para esse combate a essa disseminação, tá bom? Vamos lá. Desse modo, um dos caminhos que a escola contribuirá, tá errado isso aqui, para combater as falsas informações é através de espaços no qual haja debate, palestras, instruções. Lembra que eu te falei lá em cima? Ó? Estimulando o aluno a realizar um pensamento crítico de sua realidade, procurando em diversas fontes a notícia verdadeira, consequentemente, evitando que as notícias falsas prejudiquem uma parcela da população. A gente tem vários pontos para ressaltar aqui dentro desse desenvolvimento. Vamos lá. Primeiro, ela trouxe o argumento que ela mostrou na introdução. Digam para mim no chat, sim ou não? Ela trouxe essa questão dos debates, das palestras, do espaço? Muito bem, Thalita, ela trouxe sim. Porém, percebe que aconteceu aquilo que eu te falei lá no começo, olha ela falando aqui de novo, ó, debates e palestras. Ela já tinha falado isso aqui em cima. E uma das coisas que a gente mais evita dentro de uma redação é ficar repetindo a mesma coisa, tá? Se você for repetir, que repita de forma diferente, não com as mesmas palavras, tá? Use e abusa dos teus sinônimos, mas não dos teus sinônimos, pronomes, enfim, dos recursos coesivos. Mas não fica repetindo a mesma coisa, tá? Isso mostra que você não tem argumento, que você não tem essa prática da coesão, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os pontos aqui? Ela tá ok pelo fato dela ter conseguido trabalhar o argumento que ela mencionou, ok. Consigo ver um planejamento nessa redação, consigo ver uma linha de raciocínio que ela planejou antes de construir, tá? Beleza. Agora a gente percebe um argumento que precisa ser trabalhado, né? E a língua portuguesa ela está bem prejudicada nesse texto. Isso é porque eu não estou nem mencionando aqui os erros detalhadamente de língua portuguesa para vocês. Só os mais gritantes. Por exemplo, esse contribuirá. O que eu falei para ela? Desse modo, um dos caminhos que a escola contribuirá. Aqui não está batendo. Não tem como você trazer esse substantivo escola com esse verbo contribuirá, aqui não está batendo, não. Então, o que eu falei para ela?
Um dos caminhos que a escola construirá, ou que a escola irá elaborar, enfim, construir para combater as falsas informações, é através de espaços. Primeiro, a gente evita usar esse através, tá? Através tem um sentido de atravessar alguma coisa. Por exemplo, a luz atravessa a janela. Está atravessando, né? Tá, a luz eu vejo a luz através da janela, está atravessando, tá? É através daquilo. Nesses casos aqui, geralmente em redação, a gente não está falando de alguma coisa que atravessa. A gente está falando de um meio, de um canal, tá? Então, usa por meio, certo? Usa por meio, tá? Para combater as falsas informações, irá combater as falsas informações por meio de espaços nos quais hajam debates, palestras, instruções e instruções. Outro ponto importante. Quando vocês forem numerar substantivos, debate, palestra, instrução, ela não está enumerando vários? Sempre antes do penúltimo e do último, você coloca um E, tá? Para não causar essa estranheza aqui na hora da gente ler, tá bom? Debate, palestras e instruções, estimulando o aluno a realizar. Outro ponto importante, ela está usando muito gerúndio, estimulando, procurando, evitando. E o que eu percebi aqui? O período dela acabou ficando muito grande. Percebe que ela vem ali, ó, do desse modo, deixa eu marcar aqui para você acompanhar comigo. Ela vem aqui, ó, do desse modo até a linha 13 aqui, ó, em verdadeira, num período só. E aqui vai uma dica de ouro para vocês. Dividir os parágrafos em períodos facilita. Porque você não precisa ficar usando tanta vírgula. Tá bom? Você não vai ficar... Você facilita a conexão. Fecha um período, mas claro que você não vai sair loucamente pontuando aí sem ver nem para quê. Tá? É claro que tem que fazer sentido. Então, o que eu geralmente indico dentro do curso? Que você divida as partes do desenvolvimento em períodos, colocando, então, obviamente, os conectivos e os elementos coesivos para conectar esses períodos, tá? Mas tentem não deixar esses períodos tão grandes, para não ferir a coesão, tá bom? Então, o que eu indiquei para ela aqui? Que ela cortasse ali, ó, vai trazer o tópico frasal, esse é o primeiro passo do desenvolvimento. Anota aí. O primeiro passo do desenvolvimento é trazer o argumento que você mencionou na introdução. Tá? Você vai abrir o seu desenvolvimento trazendo o argumento que você mencionou na introdução. Amanda, do mesmo jeito? Não. Do mesmo jeito, não. Porque senão vai acontecer o que eu acabei de te falar. Você vai se tornar repetitivo e cansativo. E não é isso que a gente busca dentro de uma redação. Tá bom? Então, lembra que eu falei para ela mudar lá em cima? Que não era para ela colocar palestras, mas para ela colocar espaços de conhecimento, espaços para discussão, espaços para conscientização, espaços de aprendizado. Lembra? E aqui ela especificaria que esses espaços seriam para debates, palestras, instruções, tá bom? Então, tu abre o teu desenvolvimento, retomando, puxando o argumento que foi mencionado na introdução, tá? Para mostrar para o teu corretor que você está falando, qual vai ser o argumento que você vai trabalhar dentro daquele desenvolvimento. Lembra que cada desenvolvimento ele vai trazer um argumento? Então, você precisa mostrar, ei, corretor, olha aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui nesse desenvolvimento esses espaços que eu mencionei lá na introdução. Aí eu vou para o desenvolvimento 2. Olha aqui, corretor, agora eu vou falar dessa verificação das origens das informações, que foi o meu argumento 2. Você situa o seu corretor. Você localiza, tá, esse corretor. Outro ponto importante. Foca, tá? Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter um assunto específico. Vai ter um argumento específico. Não vai ficar misturando as ideias. Por isso que é tão importante, lá na introdução, você mencionar quantos argumentos. Manda para mim no chat. Quantos argumentos você coloca na introdução? 2. Você coloca 2 argumentos na introdução e deixa um parágrafo para cada. Não mistura as ideias, tá? Não mistura as ideias. Ok? Perfeito.
Depois que a gente traz o argumento, o que a gente vai fazer? A gente pode, não é via de regra, tá? Mas você pode trazer agora uma fonte segura de conhecimento, que a gente chama de repertório. Você pode trazer uma notícia, você pode trazer uma citação, você pode trazer uma alusão. Cuidado com citações, tá? Tem que ser muito bem conectadas para fazer sentido. Você pode se aproveitar de alguma dessas aí, tá? Mas não é via de regra. Ok, aí surge a seguinte pergunta. Amanda, e se eu não tiver? E se eu não tiver um repertório? O que você vai fazer? Você vai usar de exemplos. Você vai mostrar, você vai fazer análises críticas, tá? No lugar dos repertórios que você não tem, certo? Então, Amanda, eu não tenho a fonte aqui de nenhum lugar. Não lembro nada que eu possa citar aqui agora. O que eu faço? Mostra como que isso acontece na sociedade. Por exemplo, você está falando aí de violência escolar. Cita o tanto que isso tem acontecido, cita um caso que tu ouviu, tá? Mas não vai dizer assim, me contaram um caso que você não pode utilizar na primeira pessoa na redação, né? Você vai dizer, por exemplo, que tem se tornado cada vez mais comum situações de alunos que agridem professores por causa de uma nota. Isso foi uma notícia, foi um caso que eu ouvi de uma professora. Mas olha como é que eu estou citando, tá? Em seguida, depois que você traz esse repertório, essa fonte segura, você vai se aprofundar e explicar cada vez mais e mostrar para o teu corretor por que o teu argumento é esse. Então, se ela escolheu que a escola ela tem que promover esses espaços para debates, para as pesquisas, ela pode se aprofundar nisso. Vou te mostrar aqui na prática. Quando ela diz aqui para a gente, olha, procurando, acompanha comigo aqui na linha 12. Deixa eu situar vocês aqui de novo, talvez você já tenha até esquecido. Ela vem trazendo o argumento dela, ó. Espaços no qual haja, ó, tô aqui na linha 10, tá vendo? Espaços no qual haja debates, palestras, nos quais hajam debates, palestras, instruções e instruções. Aqui é o argumento dela, até aqui, ó. É o tópico frasal, no caso. O que eu aconselharia? Que ela tivesse pontuado. E você pode ver que é bem aqui que ela começa a utilizar o gerúndio. Ó. Se ela tivesse pontuado, seria melhor. Pontua, coloca um conectivo e dá continuidade, tá? Aí ela vem dizendo, estimulando o aluno a realizar um pensamento crítico de sua realidade. Ok, até aqui. Por quê? Porque ela está trazendo uma discussão, ela está trazendo um repertório no qual o aluno está aprendendo ali, com debates, com informações, com palestras, e realmente isso vai estimular o pensamento crítico dele. Aí o segundo ponto que ela traz é procurando em diversas fontes notícias verdadeiras. Procurar em diversas fontes não é o argumento 2 dela? Lembra que lá na introdução ela colocou, olha, auxiliar os alunos a verificarem as origens das informações? Então ela já começou a confundir as coisas bem aqui. Nesse desenvolvimento 1, a gente tira isso daqui, tá? Procurando em diversas fontes as notícias verdadeiras. Isso aqui é argumento para o desenvolvimento 2, porque é lá que ela vai falar dessas informações. Ficou claro isso aqui, gente? Beleza. Ela está usando argumentos que estão conflitando aí com o desenvolvimento 2 dela. Isso vai resultar no quê? No desenvolvimento 2, ou pobre, porque ela já falou que ela não devia lá no desenvolvimento 1, então ela não tem mais o que falar, desculpa, ou repetitivo, tá? Então, cuidado com isso. O que eu aconselhei ela aqui? Aumenta o teu repertório, aprofunda a tua explicação. Aqui era o momento de tu dizer que ia estimular o aluno a realizar um pensamento crítico da sua realidade e analisar como que essas notícias têm prejudicado diversos indivíduos dentro da sociedade, seja para exercer seus direitos de democracia ou para divulgar notícias que deveriam informar a população. Aprofunda, mostra como
Como que seriam essas palestras? Essas palestras mostrariam o que para o aluno? Essas palestras conscientizariam ele de quê? Como? Sabe? Aprofunda a tua explicação. E tu percebe que aqui ela não tem um repertório, né? Uma fonte extra fora. Então, mais do que nunca, se ela não tem fonte, ela precisa trazer exemplos, ela precisa dizer como que isso está acontecendo na sociedade, como que isso está impactando a sociedade e prejudicando o indivíduo, tá bom? Prejudicando as pessoas. Consequentemente, evitando que as notícias falsas prejudiquem uma parcela da população. Eu perguntei aqui para ela, por que você não continuou? Né? Percebe que ela está dizendo que vai realizar um pensamento crítico, que essas notícias falsas prejudicam uma parcela da população. Prejudica como? Ela poderia ter aprofundado isso aqui, né? Realizar esse pensamento crítico para ver que essas notícias falsas prejudicam a população, prejudicam assim, 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 dessa forma. Ela poderia ter aprofundado isso. Tá? Então, o desenvolvimento vai seguir esses passos, combinado? Primeiro, você traz o argumento que você mencionou lá na introdução, lembrando que você não vai trazer da mesma forma, repetindo as mesmas palavras, tá? 2, você traz o repertório, o conhecimento que você tem sobre. 3, você aprofunda a sua explicação, mostra por que você escolheu esse argumento. E 4, você fecha o seu desenvolvimento. Tá bom? Você conclui aquela ideia. Um ponto importante de ser discutido. Ao concluir um parágrafo de desenvolvimento, antes de concluir, você precisa verificar se dentro das outras partes do desenvolvimento, no tópico frasal, no repertório, na explicação, você já usou as palavras-chave do tema. Tá? Se você em nenhum momento conectou com o tema, você precisa conectar pelo menos no fechamento, certo? Então, você fecha esse desenvolvimento, você pode fechá-lo aí fazendo uma conexão com o tema. O que toda essa tua discussão do desenvolvimento tem a ver com o tema? Ela poderia fechar aqui, por exemplo, dessa maneira. Ao realizar essas ações, teremos não pode, né? Está na terceira pessoa do plural. Ao realizar essas ações, será possível que esses alunos não perpetuem a propagação de notícias falsas? Pode ser assim, mais ou menos, tá? Ela fecharia ligando com o tema, ela mostraria como que esse combate é importante, como que essa informação é importante lá na educação, para eles não perpetuarem, não continuarem com esse problema dentro da sociedade. Mais ou menos isso, tá? Seria apenas uma forma, ok? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui no chat para a gente passar para o desenvolvimento 2. Sim, um período grande deixa a leitura cansativa. A gente vai já falar das correções de redação, tá? No final, vou já falar para vocês. Pode usar os textos de apoio para reforçar meus argumentos? Cuidado com isso, tá? Os textos de apoio, quando a banca traz, eles podem te servir para te trazer algumas ideias, tá? Para te dar uma luz. Digamos que tu leu lá e viu que somente, sei lá, que 50, tu viu, a gente viu, eita, a gente está trabalhando um tema sobre violência feminina. Ok. E aí você viu um texto de apoio que fala que 50% das mulheres não denunciam por falta de condições financeiras, por dependerem do marido financeiramente, tá, do companheiro financeiramente. Isso te acende uma luz, tu percebe, a gente tem mulheres muito dependentes, mulheres que não conseguem ter a sua autonomia, então a gente pode trabalhar a formação, né, dessas mulheres. Ótimo, você pode utilizar essa formação, você não vai utilizar o dado lá, 50% das mulheres não denunciam por isso. Tá bom? Então, não pode jamais pegar o texto de apoio, copiar e colar. Não. De jeito nenhum. Nunca. Mas você pode pegar uma ideia. Nossa, surgiu uma ideia ali. Tá bom?
Professora, todos os parágrafos têm palavras de ligação? Como assim? Para começar, entre os períodos? Explica um pouquinho mais aí para mim, Cleonice, que eu já volto para te responder. Vamos para o desenvolvimento 2? Lembra que no desenvolvimento 2, o que a gente está procurando? O argumento 2, o auxílio a esses alunos para eles verificarem as informações, tá? Vamos lá. Além disso, olha aqui, linha 16, tá vendo? Além disso, ó, um conectivo para começar. Os professores auxiliarão os alunos a pesquisar as origens das notícias. Olha só. Viu como ela tá repetindo, ó? As origens da notícia que ela trouxe no desenvolvimento 2 e ela já tinha... Não, vou te mostrar melhor. Ainda mais direto. Olha aqui, ó. Fontes seguras. Não foi exatamente a mesma coisa que ela falou aqui, ó? Procurando diversas fontes de notícias verdadeiras? É a mesma coisa. Por quê? Porque esse não era argumento do desenvolvimento 1 dela. Era argumento do desenvolvimento 2. Então, ela nem erra no desenvolvimento 2, ela erra no desenvolvimento 1, tá? Os professores auxiliarão os alunos a pesquisar as origens das notícias, fontes seguras de comunicação, seja em telejornais, livros, revistas ou sites. Mais uma vez, muitos erros de língua portuguesa, mas deu para entender, né? Ela conseguiu construir o primeiro período trazendo o argumento dela. Ela está mostrando que os professores vão ensinar esses alunos a pesquisarem, a verificarem as fontes das informações que eles estão recebendo, tá? Ok. Aí ela fala que seja em telejornais, livros, revistas, sites, como que o professor vai poder auxiliar esse aluno. Haja vista, jamais uma letra minúscula após um ponto, tá? Haja vista que informações divulgadas sem fontes são as principais formas de gerar desinformação e notícias falsas. Gostei dessa informação dela, por quê? Porque ela está aprofundando, ela está mostrando, olha, eu escolhi esse argumento dos professores auxiliarem os alunos, por quê? Porque essa é a principal fonte, né, da disseminação de notícias falsas. São pessoas que propagam sem buscar a fonte. Ótimo, perfeito. Logo, para evitar que elas se propaguem na sociedade, a escola deverá realizar esse processo de formação do aluno com pensamento crítico de sua realidade. Olha, mais uma vez ela repetindo, ó, do argumento 1 para o argumento 2. Por quê? Porque ela misturou as ideias. Ela não focou o que ela estava discutindo, tá? Então, Amanda, como que ela poderia consertar isso aqui? A escola deverá realizar esse processo na formação do aluno, incentivando não só a pesquisar essas notícias, essas fontes seguras, como também a não compartilhar o fato do aluno passar a pesquisar, o fato desse indivíduo ser formado agora a conferir as fontes das informações, fará com que ele não continue a propagação dessas notícias e ele ainda será capaz de orientar e conscientizar outras pessoas. Percebeu? Aqui eu continuei na mesma ideia, ó, conscientizar alguém, ensinar alguém, auxiliar alguém a verificar. Então, ela poderia ter continuado dessa forma. Tá? Ela poderia ter aprofundado o pensamento dela aqui e não ficar repetindo as mesmas coisas, tá bom? Amanda, se por algum acaso eu estiver construindo uma redação dessa forma também, repetindo as mesmas coisas, o que pode ser? Primeiro, você pode não estar conseguindo delimitar as informações, não, aqui eu vou falar só disso e aqui eu vou falar só disso, ou você pode estar escolhendo dois argumentos muito íntimos, ou seja, argumentos que estão muito ligados e que quando você for discuti-los, você terá os mesmos motivos para discuti-los. Aí não vai funcionar. Aí realmente você vai ficar repetindo, porque é a mesma razão, é o mesmo motivo pelo qual você escolheu. Então, cuidado ao escolher os seus argumentos, tá? Eu vou trazer uma aula para vocês, se vocês quiserem, para a gente falar só sobre o tema, como tirar argumentos, para você não ficar sem argumentos, independente da redação, tá bom? Se vocês quiserem, a gente pode ter mais uma aula sobre isso. Bora para a conclusão dela, para a gente encerrar.
Sendo assim, a educação escolar e o conhecimento é a melhor maneira de evitar a divulgação de notícias falsas. Eu amei como ela começou a conclusão dela, por quê? Porque ela retoma o tema, né? Percebe que ela retoma o tema? A educação escolar e o conhecimento é a melhor maneira de evitar a divulgação de notícias falsas. A educação, aqui ela repete, ela poderia ter usado um pronome, né? Ela ajuda a reduzir os conteúdos fraudulentos, logo estimula... Logo incentiva... Ai, ficou estranho isso aqui. Logo estimulando uma sociedade ciente de sua realidade. Constrói, né? Logo ajuda a construir uma sociedade ciente da sua realidade. Eu acho que essa é uma das melhores formas, tá? Da gente discutir o problema. Algo importante para a gente falar sobre a conclusão. Gente, falei para vocês da introdução, falei dos desenvolvimentos, vou falar da conclusão. Percebe que ela começa com um conectivo de conclusão maravilhoso, perfeito. Ela retoma o tema, não da mesma forma, mas ela retoma o tema, ela repete o tema da redação, ela busca o tema da redação para a conclusão dela, e ela encerra concluindo tudo que ela já discutiu. Tá? Ela conclui tudo que ela discutiu. O que ela diz? Ó, a educação ajuda a reduzir conteúdos fraudulentos, quase não sai, e estimula uma sociedade a ser ciente da sua realidade. Ela resumiu tudo que foi discutido. Amanda, não tem proposta de intervenção aí. Claro que não, porque os 2 desenvolvimentos dela já foram intervenções. Lembra que o tema pediu os comos? Como a educação escolar pode contribuir? Ela trouxe como. Os 2 desenvolvimentos dela foram as intervenções que vocês conhecem, a maneira de solucionar o problema. Então, ela não vai construir uma conclusão falando a mesma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o tema e ela vai resumir tudo que ela discutiu dentro dos desenvolvimentos. Essa é uma das melhores, um dos melhores meios que eu indico para vocês essa noite. Se uma redação pede um como, um caminho, um meio, deixa os teus desenvolvimentos serem esses meios, tá? E constrói a conclusão, resumindo a ideia, retomando o tema e resumindo a ideia, tá? Esses são os passos da tua conclusão. Beleza? Tudo bem? E, de preferência, divide em períodos também, ó. Aqui era para ela pontuar e depois começar a conclusão, o fechamento o resumo, né? O resumo do pensamento dela. Beleza? Ok. Vamos para mais um ponto. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Usar repertório é utilizar um referencial teórico? Isso, tá? Entre os períodos, a gente usa conectivo. Sempre que necessário, a gente vai usar conectivos, tá? Percebe que, olha, entre os parágrafos dela, ela sempre coloca, ó, sendo assim, para concluir. Além disso, para adicionar, desse modo, para retomar o que foi dito antes, para buscar, conectar o que foi dito antes, tá? Então, é bom a gente estar ligado nesses conectivos. E quando você pontua, olha lá na introdução dela, na linha 4, ela diz, para isso, a escola deve promover espaços. Ela conecta, ela junta as 2 informações. É muito importante que vocês estejam atentos a isso também. A senhora é objetiva, obrigada. Esse é o intuito. Vocês estão cansados, eu sei. Sim, vou disponibilizar a aula para vocês depois. Tenho dificuldade em construir os períodos. A gente trabalha isso dentro do Ideal Redações, tá? Eu mostro para vocês como que a gente vai construir esses períodos de forma que você não fique cortando as suas ideias do nada. Elas têm que fazer sentido, né? Você não vai sair pontuando loucamente. E como que a gente conecta esses períodos que a gente estava trabalhando. Período, parágrafo, tudo isso a gente vai trabalhar dentro do curso. Inclusive, já vou logo conversar aqui com vocês. Dentro do Ideal Redações, dentro do meu curso, Redação Ideal, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a redação do zero. Então, Amanda, se você está com uma Lulu aí, Amanda, eu não sei nem por onde vai, nem de onde vem e nem para onde eu vou. O que eu faço? Você vai aprender dentro do curso. Então, período, parágrafo, o que é essa coesão, como conectar, Amanda, é só conectivo que conecta, o que mais eu posso usar? Tudo isso a gente vai ver dentro do Redação Ideal. Ele vem da base, do jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês, até mais simples, porque lá eu consigo caminhar contigo desde as noções mais simples até a gente chegar no mais avançado, né? Aqui eu acabo falando algumas coisas que vocês não
não tenho conhecimento ainda, porque não tem como eu ir para a base e trazê-los aqui para o avançado, tá? Mas eu tentei explicar da melhor forma possível. E lá dentro do curso a gente tem as videoaulas. As videoaulas têm os materiais, tá bom? Esses materiais... Por que eu gosto de trazer material, gente? Porque às vezes o aluno ele não funciona só ouvindo, né, e vendo ali. Ele gosta de escrever, de riscar, rabiscar. Então eu trago os materiais. Os materiais têm exercício para você ir produzindo. Por exemplo, na aula de introdução, eu deixo um espaço para você produzir só a introdução. Então você consegue visualizar o que está sendo discutido e produzir. No final das aulas, introdução, desenvolvimento, conclusão, você tem uma redação produzida, tá? Que você vem exercitando. Ainda dentro do curso, você recebe como bônus análise de redações de alunos meus que conseguiram acima de 90% em concursos, tá? E foram aprovados, graças a Deus. Análise de bancas, então, FGV, Sebrasp, todas essas bancas, as mais conhecidas e algumas que nem são tão conhecidas assim, estão lá dentro, videoaula, material, tudinho, tá? Como bônus para vocês. A gente tem como bônus também o módulo de língua portuguesa, tá bom? Eu gosto de dar esse bônus, e vocês sabem que a maioria dos professores vem de separado, né, os bônus, porque o módulo de língua portuguesa. Por quê? Porque é um curso, gente, é um curso completo, com videoaula, com material, tá? Mas eu aqui para vocês dou como bônus para que você consiga conciliar as duas coisas. Vê nessa redação aqui como é importante, que ela tem aula de concordância, de regência, de pontuação, de acentuação. É muito importante que ela estude isso. Então, eu dou como bônus também dentro do curso, para que você consiga ter os dois, tá? Além disso, além do curso dentro da plataforma da Hotmart, com acesso por 1 ano, o que mais que você vai ter? Dentro do Redação Ideal, para a Seduc, a gente está tendo turma. Então, a gente tem mentoria em turma, tá? Encontros como esse que a gente teve aqui, a gente tem também dentro do curso. Por quanto tempo, Amanda, essas aulas? Durante 3 meses. Durante 3 meses, a gente tem encontros ao vivo para eu estar ouvindo você, tirando suas dúvidas, trazendo redações para a gente corrigir, trazendo redações para eu produzir junto com vocês, aulas que vocês precisam, que vocês pediram no grupo da turma, porque também tem um grupo da turma, tá? Então, vamos enumerar aqui? A gente tem o curso dentro da plataforma com acesso por 1 ano, a gente tem a mentoria ao vivo para você poder ter esse contato comigo, conversar comigo, para a gente desenvolver essa amizade, né? E você poder tirar suas dúvidas. A gente tem o grupo da turma, tá? Para você conseguir também ter contato comigo, mesmo quando a gente não tiver aula, e trocar informações com outros alunos também, para eu passar conteúdo para vocês, material para vocês por lá, pelo grupo da turma também. Eita, chega, cansei. Tá tudo isso dentro do Redação Ideal, tudo bem? Quando que a gente começa? A gente começa para hoje. Você entra no curso, entra na turma, você já começa a estudar. O teu acesso é por 24 horas dentro da plataforma, então entrou hoje mesmo você já tem acesso, tá bom? Justamente por isso, a aula presencial, nem todos têm essa condição, né, de estar se locomovendo para ir a algum lugar. Então, o Redação Ideal vem para que você consiga estudar em casa, para que você consiga... São aulas curtas e objetivas, como vocês viram aqui, tá? Então, botou o filho para dormir, ele vai dormir ali 30 minutos, pega teu celular, porque você pode acessar no celular, no computador, no tablet, no notebook, tudo que tu tiver. Pega teu celular ali, enquanto o menino tá dormindo, coloca um fone de ouvido, vai assistindo, tá bom? Depois você pode estar imprimindo o material, enfim, fica a teu critério. No intervalo de aulas, de trabalho, você pode estar ouvindo. Lá a gente vai falar também sobre como adquirir repertório, como programar a tua rotina, porque eu sei que um dos maiores desafios para vocês hoje é programar a rotina de vocês, não é verdade? Tem mães aqui, tem pais, tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, só falta não parar mais. Então a gente precisa organizar essa rotina, não é só jogar curso para vocês, porque não é esse meu objetivo. Meu objetivo é que vocês aprendam a produzir. Outro ponto importante, lá dentro do curso eu ensino vocês a montarem o modelo de redação de vocês. Então, eu não vou disponibilizar um esqueletinho para tu ficar completa, completa. Não é assim que eu trabalho. Eu te ensino a escrever. Então, você vai fazer com a afirmação, você vai tirar a afirmação daqui, você vai fazer assim, vai construir essa afirmação em tantas linhas. Agora você vem para os argumentos e assim você vai construindo o seu modelo de texto. Tudo bem? Amanda, e as correções? Quero ter minha redação corrigida por ti, quero que tu faça o que tu fez aí nessa redação. Como que a gente faz? Só corrijo redação de quem é meu aluno, tá? Não corrijo, você chegou para mim, Amanda, quero só o pacote de correção. Não faço isso, tá bom? Só para quem é meu aluno. Então, se você entra na turma,
Além de você garantir tudo isso, você pode adquirir o pacote de correção. Só que ele é vendido à parte, tá, gente? Ele é um serviço à parte. Então, você pode comprar agora só o curso e você pode comprar o curso com as correções. Fica a teu critério, tá bom? Ah, Amanda, mas eu quero comprar só o curso, porque eu quero sair do zero, quero começar a aprender, estudar devagarinho. E quando sair o edital, eu compro o pacote de correção. Pode? Tranquilo, pode sim. Não, Amanda, quero começar logo os dois para que quando o concurso chegar eu já esteja afiado, ponto, tranquilo, me preocupando com outra disciplina. Pode também, disciplina. Pode também. Como que funcionam minhas correções? Você vai receber o seu texto desse jeito que eu te mostrei aqui, todo marcado, só que em cada marcação dessa você vai receber uma caixinha de texto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você recebe uma caixinha de texto assim, ó. E a caixinha não vai abrir agora. Aqui, ó. Professora Amanda, o que eu estou dizendo? Erro de acentuação, porquê, aí vou te explicar o porquê. Ou então, viram as formas que eu comentei aqui, como que ela poderia consertar? Vai estar dentro da caixinha também. Você pode estar consertando, trocando essa palavra por isso, esse argumento por isso, tá? Exatamente, Anne, tipo correção de TCC, tá? Com cada detalhe. E aí, à parte, tu recebe um documento, um Word, com o quadro da tua correção, tá? No momento está trabalhando com a banca anterior, que é a Consulplan, até sair a atual. Então, a parte tu vai receber um quadro da correção, só que lá tu não vai receber só as notas, como é muito comum em todos os cursos. Você vai receber a nota e embaixo justificando o porquê dessa nota. O que você errou, o que você precisa ajeitar. E a gente resume dizendo, olha, digamos que eu esteja ali corrigindo a redação da Anne. Olha, Anne, a gente teve problemas aqui em regência, então vai lá no curso, estuda um pouco mais sobre regência verbal. Olha, Anne, a tua introdução precisa ser resolvida assim, 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 você precisa melhorar essa e essa parte. Eu sempre vou estar orientando vocês não só ao estudo, quanto à produção da redação de vocês dentro da correção, tá? Tudo que vocês precisarem de detalhe, gente, a gente vai ter dentro do ideal, certo? Eu tô aqui de corpo e alma para vocês, para fazer vocês mudarem a vida, realizarem os sonhos de vocês, seja de uma casa própria, de um carro novo, que é delicioso comprar um carro novo, gente. Realizar sonhos é maravilhoso, né? Não estou aqui só para empurrar curso goela abaixo, não é esse meu intuito. Vou te ensinar a organizar a tua rotina para que tu consiga estudar da melhor forma possível, adequa o curso à tua rotina, tá? Sei que o professor corre muito. E o que você vai fazer, então, para você conseguir dar esse primeiro passo? Esse é um investimento que é o primeiro passo para você garantir a tua aprovação. Recebe e diz amém. Receber a tua aprovação, garantir a tua estabilidade, tua segurança financeira, tá? Esse é o primeiro passo. O que você vai precisar fazer agora? Mandar mensagem para mim no WhatsApp. Só. Manda lá, oi Amanda, eu quero, tá? Lembrando que são vagas limitadas, eu não consigo atender tanta gente, certo? Em aulas ao vivo, nem em correção. Então, para eu garantir essa qualidade do meu serviço, as vagas são limitadas. Então, você vai mandar mensagem para mim agora, lá no WhatsApp. Oi, Amanda, quero comprar o curso, quero garantir minha vaga. E eu vou já te atender lá, tá? Mas tenha paciência, por favor, porque dependendo da quantidade de alunos, eu posso demorar um pouquinho para responder, tá bom? Ah, o valor, já esquecendo. A turma tá, tudo isso que eu te falei, na verdade, exceto as correções, tá saindo para vocês por apenas 197, tá? Só 197, para tu ter acesso durante um ano à plataforma e ter acompanhamento ao vivo em turma por 3 meses. Certo? 197. Crédito, débito, Pix e boleto. Como que a gente parcela? No cartão? Só no cartão, tá? Pix e boleto são à vista. Certinho? E o pacote de correção, Amanda? Só o pacote de correção está saindo por um pacote de correção com 4 correções e também com tudo isso que eu te falei, comentário, nota, tudo mais, por 97, tá? Ele é vendido à parte, separadamente, como eu falei para vocês. Mais alguma dúvida, meu povo? Quero que vocês realizem os sonhos assim como os meus alunos realizaram, como a Juliana realizou. A Juliana iniciou a mentoria comigo, foi eliminada no concurso por causa da redação, e depois que ela foi fazer o da Seduc de Tocantins, ela conseguiu tirar, faltou 4 décimos para a nota máxima. Como a Graça, todas elas vocês veem no meu perfil do Ideal, tá, gente?
como a Graça também, que fez o concurso da FASEPA, que fez o concurso da... Não estou lembrado, da Seduc Tocantins também, e tirou ali quase a nota máxima. Na FASEPA ela tirou 9,5, e na Seduc Tocantins tirou 36 de 40. Tá? Então, enfim, é só você se dedicar e cumprir que o resultado vem, tá bom? O Insta, deixa eu colocar aqui para vocês, é @idealredacões online. Posso mandar no grupo depois para vocês, tá? Ideal Redacões Online. Tudo bem? Pessoal, encerramos mais uma aula. Não saiam do grupo, que a gente vai ter mais aulas, tá? Pretendo. Mas, de qualquer forma, espero muito que você faça parte da minha turma, para que a gente consiga ter muito mais conteúdo, consiga te acompanhar do zero, ter mais encontros contigo, tá bom? Espero encontrar você. Não manda mensagem para mim no privado, para não ficar chorando e eu não ter mais vaga, tá? Tudo bem? Obrigada, boa noite. Um beijo para todo mundo e até a próxima.